começar o nosso passo a passo. Aqui nós vamos realizar um peeling químico, que é uma utilização de um ácido, né? Como as manchinhas dela são as manchas mais escuras e o fototipo dela é um fototipo de pele mais escura, então nós vamos estar utilizando o ácido mandélico. Se você tem alguma dificuldade ou alguma dúvida em relação ao fototipo, os fototipos eles são divididos em 6 fototipos. Dá uma pesquisadinha na tabela de Fitzpatrick, tá? Lá eles falam de todos os fototipos, que eles são classificados em branco, moreno, moreno claro, moreno mais escuro, negro. Então dê uma olhadinha, tá bom? De acordo com o fototipo dela, nós vamos escolher então o ácido mandélico. Eu já perguntei ela disse que está demaquilada já, sem nenhuma maquiagem. Porém, eu estou observando aqui que ela é um pouquinho rebelde e tem um pouquinho de batom e eu vou tirar. Por quê? Eu sou má. Então vamos tirar esse batonzinho, né? Que nada de parecer bonitinho para a câmera. E nós então vamos higienizar essa pele. Vou pegar um gelzinho de limpeza. Na hora de você escolher o gelzinho de limpeza, dê uma preocupação para observar qual tipo de pele da sua cliente. Se for um tipo muito oleosa, use um gelzinho mais indicado para pele oleosa. Se for uma pele seca, um gel de limpeza ou uma loção de limpeza mais para pele seca. A mesma coisa para mista. Movimento sempre para cima, porque a gravidade já empurra para baixo, a gente não precisa nada caindo, né? Então, ó, sempre para cima. Pega uma buchinha. Essa buchinha você mesmo pode fabricar em casa, tá? Ela é algodão com gás fio 13, tá? Porque às vezes você vai comprar a gás e a gás ela é muito aberta e você não consegue fazer essas buchinhas. Então tem que ser gás fio 13 o algodão. Agora nós vamos esfoliar essa pele. Toma um pouquinho de cuidado na hora da esfoliação nessa região da bochecha. Por quê? Ela é uma região muito sensível. Como ela é uma região muito sensível, muitas pessoas podem ficar vermelho rapidinho e machucar. Então dê mais ênfase na região de queixo, região de nariz, de testa, que são regiões um pouco mais grossas. Às vezes vocês podem questionar, mas ela não vai estar usando luva, tudo. Eu sempre uso luva depois da esfoliação. Por quê? Eu acho a minha mão um pouquinho pesada, então a luva ela tira um pouquinho do tato, então às vezes eu posso estar colocando mais força e eu achando que não está e acabar machucando a pele da cliente. Então fica a critério seu, se você já quiser começar com luva, usa, se não, pode fazer como eu faço, eu esfolio, depois da esfoliação é que eu coloco a luva. Movimento sempre para cima, como eu já falei, movimento circular, ó. Sem muita força. Para facilitar a retirada, você pega uma buchinha seca, dá uma leve varrida para tirar todos os grânulos, sem forçar ela, tá? Sem pesar, só mesmo bem de leve para dar uma varridinha. E agora eu molho e retiro todo o excesso. Bom, após a retirada de todos os grânulos, agora nós vamos passar um tônico. Um tônico adstringente. Por que o tônico adstringente? Porque eu quero retirar o excesso de sebo, de gordura que ficou nessa pele. Então, o ideal é que seja o tônico adstringente. Bom, isso daqui, estou mostrando para vocês, é o Daphne. É um recipiente de vidro, é onde tem que ser depositado o peeling, tá? O ácido ele não pode ser depositado em recipiente de plástico e nem de alumínio, tem que ser de vidro. Nós temos regiões sensíveis, como por exemplo a região de canto de boca, essa região aqui, região de canto de nariz, que é essa região aqui, e região dos cantos dos olhos, que é essa região aqui onde a gente costuma falar que dá o pelinho de galinha. Bom, essas regiões são regiões sensíveis, então nós temos que protegê-las contra o ácido que nós vamos depositar nessa pele. Então, nós vamos utilizar a glicerina líquida para fazer isso. Então, você pode estar utilizando ela. É o melhor, só que eu não consegui achar nenhum lugar a glicerina líquida, mas geralmente quase toda farmácia tem. Mas eu esqueci de comprar, posso substituir por alguma outra coisa?
Sim, você pode estar utilizando óleo de amêndoa, mas se você tem condição de ter glicerina, utilize ela que a proteção é melhor, tá? Ó, agora nós vamos aplicar com cotonete, coloquei a glicerina líquida e você aplica nessa regiãozinha, ó, para proteger. Mesmo jeito do outro lado. Aqui entre as narinas, ó, e no cantinho do olho, ó. Após protegido, vamos para o ácido. Aplicamos a glicerina em toda a região sensível e agora nós vamos vir com ácido. Coloquei as luvas para proteger, porque se você usa ácido sem luvas, você vai perdendo as digitais, tá? E a vigilância sanitária, ela tá caindo em cima porque a Anvisa proibiu o uso dos pincéis. Então toma um pouquinho de cuidado, porque os pincéis, se você resolver utilizar, ele é individual. Então cada cliente tem que ter o seu, tá bom? Aqui nós vamos utilizar com as luvas, usando a luva mesmo. Bom, primeira coisa, esse ácido que eu estou usando é o ácido mandélico 10%. Por que eu escolhi esse ácido? Por causa do fototipo de pele dela, tá bom? Então, vocês podem observar que a manchinha dela é bem delimitada. Então, eu vou aplicar esse ácido primeiro nessa manchinha aqui, ó, tá? Então, vamos lá. Eu aplico em toda essa região da manchinha, na borda, ó. Agora eu vou para outra região lateral, que é em toda a mancha, ó. Ela é bem visível, então você consegue passar em toda a sua margem. Observa se tem manchinha em mais outra região. Ela é mais nessa região mesmo. Vou passar um pouquinho aqui na região de queixo. Bom, após aplicado, eu vou deixar agir aqui por 10 minutos, certinho? Então, deixamos agir por 10 minutos e depois de 10 minutos nós vamos voltar para reaplicar o restante. Fique com a gente. Cuidado se a pele for muito sensível. Se ela for muito sensível, sempre peça um feedback para o cliente. Por quê? Porque às vezes começa a arder. Deu ardência demais, você pergunta ela, na escala de 1 a 5, que tanto que tá ardendo? Aí se ela fala assim, 2, você tira. Significa que tá incomodando muito. Então você tira como? Tira com água, tá? Vai com água abundante, não use algodão e gás, você usa apenas o algodão. Pega, sempre tenha um borrifador de água por perto, porque se a cliente falar assim que tá incomodando, borrifa água no algodão, tira tudo. Passa uma máscara calmante de boa qualidade e um protetor solar. E pede ela para estar utilizando esse protetor solar em casa, tá bom? Ah, eu não tenho uma boa máscara calmante aqui. Se eu não tenho uma boa máscara calmante aqui, na sua casa ou onde você mora, talvez você tenha uma água termal. A água termal é muito boa, você deixa ela na geladeira, depois você joga, borrifa ela mais fresquinha, mais friinha também, que ela já dá uma acalmada, já dá uma hidratada naquela pele, tá bom? Então é sempre importante vocês terem esse tipo de cuidado, tá? Porque às vezes não é todas as pessoas que têm essa indicação de usar o peeling químico. Outra coisa que vocês têm que observar é se aquela pessoa ela está exposta diariamente ao sol, porque a pele fica muito fotossensibilizada. Então pode vir a aumentar essa mancha, ou então você não vai conseguir ter resultado nenhum, tá? Então tenha um pouco de cuidado na indicação daquele cliente, porque não é indicado para todas as pessoas, correto? Outra coisa que você tem que ter cuidado embora essas manchinhas apareçam muito durante a gestação, por isso também são conhecidas como máscaras gravídicas, por causa do efeito hormonal, não pode ser feito o peeling químico em gestantes, tá bom? Ela tem que passar o período de amamentação,
Terminou o período de amamentação, aí você pode começar com o tratamento com peeling químico, tá bom? E é ideal que você sempre faça um teste antes para observar se ela não vai desenvolver nenhuma alergia. Como que é feito esse teste? Geralmente você pode passar um pouco atrás da orelha, deixar ali uns 15 minutos para ver se ela não vai ter nenhuma reação. Se ela não tiver nenhuma reação, você pode aplicar. Lembrando, isso só depois do período de amamentação. Você pode fazer esse teste alérgico com todas as pessoas, tá bom? Mas tem esse tipo de cuidado. Bom, passou os 10 minutos, agora eu vou reaplicar em toda a face, tá? Por quê? Porque às vezes fica uma manchinha pequenininha ali, aqui, e a gente não vê, então para tentar dar uma cor mais uniforme. Só que tem um pouquinho de cuidado. Às vezes é que sua cliente, ela tem sobrancelha definitiva, que é aquela hiperpigmentação. Se ela tiver, não passa o ácido ali, porque onde você passar vai desbotar, vai descolorir aquela sobrancelha. E aí ela não vai ficar muito feliz, né? Vamos lá. Tenta passar sempre de uma forma bem uniforme, tá? Esse peeling químico a gente utiliza sim, mas se você vai utilizar um peeling químico, sempre tenha atenção de olhar o modo de uso dele no rótulo do produto que você está utilizando. Porque alguns peelings químicos, eles falam para você estar utilizando esfoliando com ele. Então são 5 minutos que você vai estar ali esfoliando com aquele ácido. Então sempre tenha um pouquinho de atenção no modo de uso do peeling químico que você está utilizando, tá bom? Na hora que você for passar o peeling na face inteira, observa para você descer um pouquinho. Por quê? Porque senão a cliente dá aquela clareada na pele e de repente fica aquela divisão. Então, para não ficar aquela divisão da cliente, sempre dá uma descidinha com o peeling para você conseguir dar uma clareada e ficar um clareado de forma mais uniforme, mais igual, sem ficar uma margem de divisão, certo? Ok, aplicado em toda a face, com cuidado com as sobrancelhas dela. Agora a gente aguarda mais 10 minutinhos. Total de aplicação do ácido, então, foram 20 minutos. Eu vou vir com uma buchinha molhada na água, viu? Água mais fria. Eu vou retirar esse ácido. Com cuidado. Lembrando que eu sempre perguntei a ela se ela estava sentindo muito, estava incomodando. Ela falou que estava ok, sem nenhum problema, tá? O ácido mandélico, ele é um ácido que você tem que ter um pouco mais de paciência, porque ele é um ácido um pouco mais demorado de sua ação. Porém, é um ácido na qual você pode trabalhar com bastante segurança. Então, se você porque existem clientes que chegam na clínica da gente e quer resultado para amanhã. Com uma aplicação só, já quer sair sem mancha. Isso não acontece, tá? Porque os ácidos que nós esteticistas utilizamos são ácidos um pouco mais fracos. E esse daqui, apesar de ter 10%, ele é um ácido na qual você pode trabalhar com um pouco mais de segurança, mas o resultado ele demora um pouquinho mais, tá? Então, o ideal é que você sempre peça umas 10 sessões para o seu cliente daquele ácido. Quando houver necessidade, você pode aplicar mais ou até mesmo menos de acordo com a resposta de cada paciente, tá bom? Certinho? Então, aqui nós retiramos todo o ácido, tá? Tenha cuidado para retirar tudinho. Após a retirada, retirei todo o ácido, então certifique-se que todo o ácido foi retirado. E aí você vem com um bom protetor solar agora, tá? De preferência um protetor solar livre de óleo, tá? De uma qualidade onde vai ter um toque seco e uma boa proteção.
Então, dê preferência para um fator um pouco maior, um fator 50, porque ela está utilizando um ácido, então ela precisa de uma proteção. Outra coisa que nós precisamos ter cuidado é a quantidade, ó. É pouquinha coisa, você coloca uma pérolazinha, ó, um pouquinho só em cada ponto, e aí a gente vai espalhar. Você não precisa besuntar toda a pele da cliente com o protetor solar, você tem que passar um protetor solar, uma camada que fica uniforme, mas que ela não fica toda branca, né? E o protetor solar, ele tem a ação de 3 horas. Então, sempre retoque o protetor solar de 3 em 3 horas, pede ela para estar retocando, tá? Porque como ela está fazendo uso de ácido, é importante que ela tenha uma boa proteção, tá? E outra coisa, se ela vai se expor a um horário onde o sol é um pouco mais forte, para ela, mesmo que tem 2 horas que eu passei o protetor solar, mas eu vou expor a um sol um pouco mais forte, pode retocar, tá? Por favor, é até melhor para a gente evitar essa exposição solar, porque com o uso do ácido, a pele fica muito fotossensível, ok? Outro cuidado que vocês também têm que ter é que às vezes você escolheu um protetor solar que você tem o hábito de usar, você já tem um costume de usar, e esse protetor solar, ao aplicá-lo e reaplicá-lo, a pessoa começa a falar que está sentindo muita ardência. Então pede ela para suspender o uso daquele protetor solar e, se possível, trocar, porque pode ser que ela está desenvolvendo algum processo alérgico, tá? E isso não é legal. Aqui nós passamos o protetor solar, a pele dela ficou bem sequinha, bem uniforme, e faça assim esse passo a passo, e esse é um protocolo seguro. Faça que você não vai errar.